estamos de volta, conversando aqui no estúdio com o professor Dr. Ricardo Nitrini, neurologista, professor titular de Neurologia da Universidade de São Paulo e coordenador do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E a doutora Sônia Bruck, professora livre docente em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, que também coordena o GNCC. Continuando, então, nossa conversa, uma das perguntas também muito frequente foi em relação à vacinação. Vacina de influenza, de gripe e de pneumonia reduz o risco para a doença de Alzheimer, que foi apresentado agora no estudo, né, na última conferência. Doutor Nitrini. Olha, a gente sabe que existem alguns trabalhos tentando correlacionar a ocorrência de doença de Alzheimer com doenças infecciosas. Existem alguns deles. Mas esses estudos são estudos que não chegaram a uma conclusão definitiva. Eu acho que são estudos que têm mais uma característica exploradora apenas, né? Nós indicamos que os nossos pacientes com doença de Alzheimer, com indivíduos idosos, se vacinem contra a influenza, mas não porque julguemos que eles vão se beneficiar do ponto de vista da evolução da doença de Alzheimer. A vacinação é indicada por causa do risco do indivíduo idoso contra essa doença. Eu não tenho nenhum dado suficiente para indicar uma vacinação para prevenção da doença de Alzheimer ou qualquer outra forma de demência. Eu não sei se a Sônia tem alguma informação sobre isso. Eu não tenho. Doutora Sônia. Esses foram dois estudos que tiveram repercussão lá na reunião da Alzheimer Association, justamente dizendo isso que você comentou, que reduziria o risco de doença de Alzheimer. Foram dois estudos de associação, quer dizer, você dá o indivíduo é exposto a alguma coisa e você vê se aumenta ou diminui o risco de outra coisa, né? E eles observaram isso. Não quer dizer que tem uma relação causal. Então, como o doutor Ricardo falou, a gente sugere que todo mundo se vacine, né? Isso é quase obrigatório, né? Bom, a vacina da gripe é obrigatória para todos os idosos, não tem dúvida nenhuma que é da influenza. E da pneumonia, o ideal seria que todo mundo, os idosos, também se vacinassem, né? Então, quer dizer, foi um estudo de associação, não de causa e efeito. Então, o indivíduo, a mesma coisa, o indivíduo faz exercício físico e diminui o risco de doença de Alzheimer. Ok, é um estudo de associação, né? Mas não está diretamente ligado à patologia da doença de Alzheimer. Tá. Além de estudos em relação ao diagnóstico cada vez mais precoce e mais simplificado, o mundo todo tem estudado formas de tratamento para a doença de Alzheimer, né? Para tentar controlar a doença, controlar a evolução. Não digo nem a cura, que seria o que a gente mais sonha um dia em ter. Em termos de tratamento, o que vocês veem hoje em termos de novidade que já existe ou de um futuro próximo? A gente pode imaginar que a gente tem melhorado a forma da gente tratar as várias fases da doença de Alzheimer? Bom, eu gostaria de dizer que nós temos que entender, como disse a Sônia, a doença de Alzheimer como um contínuo, né, que se inicia muitos anos antes do paciente desenvolver aquilo que nós chamamos de uma demência. A demência é o fato da pessoa já ter um comprometimento cognitivo que interfere com a capacidade dele de ter uma vida completamente independente. Ele necessita de ajuda para algumas funções. Então, antes de chegar a esse estágio, muitos anos ocorreram. E quando ele chega nessa fase, que daí se pode fazer o diagnóstico de demência da doença de Alzheimer, a doença já avançou muito no cérebro. E é mais ou menos, mal comparando, é como se você, ao invés de tratar um tumor de mama numa fase muito inicial, você deixasse que o tumor chegasse a uma fase em que ele já invadiu outros órgãos. Ou seja, isso avançou muito.
Aí o tratamento vai ser muito mais difícil. Então, a ideia do tratamento da doença de Alzheimer é começar a tratar muito precocemente. Mas muito precocemente você não tinha como fazer o diagnóstico. Agora, você vai conseguir fazer o diagnóstico num número muito grande de pessoas com teste de exame de sangue. E daí você vai começar a poder avaliar o que acontece com os novos tratamentos que já estão sendo propostos. Existem diversas ideias de terapêuticas, mas que agora vão ser muito mais fáceis, porque você vai ter uma população muito maior de pessoas que pode entrar nesses estudos e que gostariam de entrar. Por que não? Por que não um indivíduo de 60, 65 anos que tivesse testes positivos no sangue ou na saliva, ele gostaria de tentar uma terapêutica com boa, vamos dizer assim, bem consubstanciada do ponto de vista de fisiopatogenia, um tratamento eficiente. Então, eu acho que é aí que vai avançar. Nós estamos às vésperas de um grande avanço com os métodos diagnósticos. Antes dos métodos diagnósticos disponíveis em larga escala, os tratamentos eram muito difíceis. E, para terminar, muito importante, também existem exames de sangue que poderão indicar se o tratamento está funcionando. Isso é uma coisa muito interessante. Existem alguns marcadores no sangue, que antes só era possível fazer no líquor, que também são disponíveis no sangue, e que podem marcar se a doença, se aqueles marcadores que estavam altos, indicando que o cérebro estava sendo comprometido, se eles reduzem o tratamento. Veja só, se isto tudo for colocado em marcha, as oportunidades são muito grandes de que a gente consiga fazer com que a doença evolua muito mais devagar ou pare de evoluir. Mas esse é o que eu vejo como futuro. Agora, podia explicar um pouquinho, em termos de CCL, quer dizer assim, esse início antes até do CCL, ou quando a gente diagnostica CCL, hoje tem como a gente tratar e tentar retardar a evolução da doença? Doutora Sônia, há medidas que a gente pode adotar? Sem dúvida nenhuma. Mesmo não tendo marcadores, enfim, qualquer quadro cognitivo vai se beneficiar de alguns tratamentos não farmacológicos, né? Por exemplo, dormir bem, controlar depressão, né? Controlar a sua pressão arterial, fazer exercício físico, controlar diabetes, deixar de fumar. Isso tudo, inclusive, é melhor que se faça já durante a vida inteira, né? Um estímulo cognitivo, né? Então, fazer artes, aprender coisas. Além do que, isso tudo já está comprovado, né? Então, vários estudos analisaram isso e tem um efeito benéfico em retardar o aparecimento ou piorar o seu comprometimento cognitivo, né? Então, tanto os cuidados de doenças sistêmicas, quanto o controle de obesidade, tabagismo, depressão, sono, eles são favoráveis a retardar o aparecimento de qualquer quadro demencial e de comprometimento cognitivo também, né? E uma coisa importante que as pessoas às vezes não levam em consideração é também a perda auditiva, né? E perda visual. Quanto mais você corrige, se mantém bem, é melhor para a parte cognitiva também. Nossa, que interessante, doutora Sônia. Ou seja, tem aí um conjunto de ações que a gente pode adotar, que melhora a vida da gente ao envelhecer, né, em geral, e inclusive, né, não digo na prevenção, a gente fala prevenção de doença de Alzheimer, ou a gente só menciona o retardamento da doença de Alzheimer? Na verdade, quando a gente fala prevenção da doença de Alzheimer, é justamente você postergar o aparecimento de sintomas, né? Diferente de algumas coisas de prevenir que você não vai ter a doença, né? Sempre quando a gente fala ou doença de Alzheimer ou alguma outra doença degenerativa, é, na verdade, em postergar o aparecimento. Isso que a gente chama de prevenção. Perfeito. Doutor Nitrini, nós estamos vivendo por muito mais tempo. E aí, é claro que doenças como o Alzheimer acaba sendo um maior risco também,
né, que caminha junto ali intimamente com a nossa longevidade. Agora, a doença de Alzheimer, que ainda vai levar muito tempo para a gente conseguir curar ou tratar de forma muito mais efetiva, apesar do diagnóstico mais precoce, nós precisamos de uma rede de suporte, de apoio muito maior. Como é que o senhor vê essa questão hoje no Brasil? Eu gostaria só de complementar aquilo que a doutora Sônia falou, que, na verdade, como ela mesma dizia, que a gente sempre fala em doença de Alzheimer, como se a doença de Alzheimer representasse todas as demências, né? E, na verdade, a doença de Alzheimer é a mais importante das demências, mas existem outras formas de demência que ocorrem também na fase do envelhecimento. E estudos mostram que, uma vez, vamos dizer assim, tratados ou controlados esses fatores, que são fatores de risco para o aparecimento de demência, a gente pode postergar bastante e reduzir a prevalência de demência em torno de 40%. Quer dizer, é uma coisa altamente significativa que se esses fatores que a doutora Sônia mencionou, como hipertensão, diabetes, tabagismo, falta de atividade física, obesidade, déficit auditivo, poluição ambiental, enfim, tudo isso pode, se controlado, você pode reduzir significativamente a ocorrência de demência. Não é propriamente a ocorrência, é o fato de que se o indivíduo fosse ficar com demência aos 75 anos, isso só ocorre aos 80 ou aos 85. Se a gente conseguir postergar o aparecimento, isso reduz a prevalência de modo muito significativo, né? Eu acho que isso é mais ou menos claro. Quanto mais tarde a demência ocorrer, menor vai ser o número de indivíduos com demência na população. Uhum. Então, voltando a essa questão que você fez, o que a gente pode fazer como sociedade, eu estava fazendo um cálculo hoje, que eu não sei se você tem esse cálculo, mas eu estava imaginando que deve existir na população da cidade de São Paulo em torno de 1.200.000 idosos. E destes, provavelmente, nós temos pelo menos uns 100 mil indivíduos no momento com demência. 100 mil. É um número muito grande, né? Eu acho que se alguma coisa tivesse sido feita antes, nós hoje teríamos menos, porque existem estudos feitos nos países desenvolvidos que mostram que quando eles tomaram medidas há algum tempo para reduzir a prevalência de demência, ela se reduziu de fato, né? Então, eu acho que não há dúvida que se forem tomadas medidas, nós conseguiríamos, mesmo hoje que não há tratamento para a doença de Alzheimer, nós conseguiríamos reduzir de maneira acentuada esse número elevadíssimo de casos de demência que a gente tem na cidade. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou do programa. Muita informação ainda para a gente passar. Eu vou deixar o espaço aberto para a gente voltar, né, com este assunto. Quero agradecer muito, doutor Nitrino, a sua participação e a da senhora, doutora Sônia. Muitíssimo obrigada aos dois, viu? Obrigada a você. Nós que agradecemos. E agradeço também a você que nos assistiu. Se quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais das mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.